Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira, 11 de outubro, véspera de feriado. Quem tem uma criança interna aí pulando de alegria para ganhar um presente amanhã? E quem é devoto de Nossa Senhora Aparecida, que vai se envolver nas missas, nas orações e na devoção, se entregar à devoção a Nossa Senhora amanhã? Que o feriado seja muito proveitoso para todos nós. Lembrando, amanhã também é aniversário de nascimento de Dom Pedro I. Quem aí lembra o ano que ele nasceu? 1700 e... Coloquem aí para mim nos comentários. 12 de outubro de 1700 e... Nascimento de Dom Pedro II. Mas hoje é quarta-feira, né? Biografia de Dom Pedro é só sexta, depois de amanhã. Então, vamos lá. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade do tempo de vocês em ouvir as minhas leituras. A gente está acompanhando as intrigas e as artimanhas, as maquinações de Shenar, Ofir contra Ramsés e Moisés, que também vai começar a aparecer aí pra gente, né? A interpretação do Christian Jacques sobre acerca do êxodo hebreu do Egito. Mas chega de falatório, né, gente? Vamos começar? Capítulo 25. Por ocasião de um conselho que reunia os principais representantes do clã dos militares e dos comerciantes, o imperador Muwatalli recordou as palavras de um dos seus predecessores. Nos nossos dias, o assassinato tornou-se uma prática corrente na família real. A rainha foi assassinada. O filho do rei foi igualmente assassinado. Para evitar semelhantes dramas, torna-se necessário impor uma lei: que ninguém mate um membro da família real, que ninguém desembainhe a espada ou o punhal contra ele, e que todos se entendam para encontrar um sucessor para o soberano. Afirmando convictamente que a sua sucessão não estava aberta, o imperador felicitou-se pelo tempo de os assassinatos já terem passado e reiterou a sua confiança em Hattusil, seu irmão, e em Uriteshub, seu filho. Confirmou a este último a sua função de comandante-chefe do exército. Ao irmão, atribuiu o encargo de incentivar a economia e manter sólidos laços com os aliados estrangeiros do Hatti. Em outras palavras, retirava de Hattusil o seu poder militar e tornava Uriteshub intocável. Perante o sorriso triunfante de Uriteshub e o rosto perturbado de Hattusil, não era difícil identificar o sucessor que Muwatalli escolhera sem lhe pronunciar o nome. Exausto e curvado, envolto em seu manto de lã vermelha e negra, o imperador não comentou as suas decisões e retirou-se, rodeado pela sua guarda pessoal. Louca de raiva, a bela sacerdotisa Puturrepa pisoteou os brincos de prata que o marido Hattusil lhe oferecera na véspera. É incrível! O imperador, seu irmão, coloca você mais baixo que o chão, e você nem sequer tinha sido avisado disso. Muwatalli é um homem secreto e continua a conservar funções importantes. Sem o exército, você não passa de um fantoche submetido à vontade de Uriteshub. Mantenho sólidas amizades com os generais e os oficiais das fortalezas que protegem a nossa fronteira. Mas o filho do imperador já reina como senhor da capital. Uriteshub assusta os espíritos moderados. Quantas riquezas teremos de oferecer-lhes para convencê-los a não passarem para o lado dele? Os comerciantes nos ajudarão. Por que o imperador mudou de opinião? Parecia ser contra o filho e já havia aprovado meu plano para eliminá-lo. Muwatalli nunca age por impulso. É claro que considerou as ameaças da casta militar e acalmou-a, devolvendo a Uriteshub os seus antigos privilégios. É aberrante! Esse louco por guerra aproveitará para tornar o poder.
Hattussil refletiu durante algum tempo. Estou me perguntando se o imperador não procurou transmitir-nos uma mensagem de forma sutil. Uriteshup torna-se o homem forte do Hati, e, portanto, nós deixamos de parecer-lhe dignos de importância. Não será o melhor momento para abatê-lo? Estou convencido de que o imperador a recomenda dessa forma para que se apresse. É preciso atacar, e atacar muito depressa. Esperarei que Uriteshup venha um dia desses orar no templo da deusa Ishtar, para interrogar os especialistas da adivinhação. Depois dessa nomeação, a consulta das entranhas de Abutre é urgente. O novo chefe do exército hitita deve ter pressa em conhecer o seu futuro, e serei eu a oficiá-lo. Quando matá-lo, explicarei que foi vítima da cólera do céu. Pesadamente carregados com estanho, tecidos e produtos alimentares, os burros, como de praxe, entravam lentamente na capital hitita em passo regular. Os chefes das caravanas conduziam-nos para um balcão, onde um mercador verificava a lista e a quantidade dos produtos, elaborava notas de débito, assinava contratos e ameaçava os maus pagadores com processos judiciais. O principal representante do clã dos mercadores, um sexagenário obeso, perambulava pelo bairro dos comerciantes. Observava com um olhar atento as transações e não deixava de intervir em caso de discussão. Quando Hattussil cruzou com ele, perdeu o sorriso comercial. Com os cabelos presos por uma tira, envergando um traje multicor, o irmão do imperador parecia mais nervoso do que o habitual. As notícias são más, declarou o comerciante. Há aborrecimentos com os fornecedores? Não, pior que isso, com Uriteshup. Mas foi a mim que o imperador confiou a administração da economia. Uriteshup não parece preocupado com isso. Que abusos cometeu? O filho do imperador decidiu lançar um novo imposto sobre todas as transações comerciais para poder pagar melhor aos soldados. Vou emitir um enérgico protesto. Inútil, é tarde demais. Hattussil parecia um náufrago perdido na tempestade. Pela primeira vez, o imperador não lhe fizera qualquer confidência. E ele, o seu próprio irmão, sabia de uma notícia importante não pela boca de Muwatalli, mas por intermédio de terceiros. Pedirei ao imperador que anule esse imposto. Falhará, previu o comerciante. Uriteshup quer restaurar o poderio militar hitita, esmagando o clã dos comerciantes e despojando-o de suas riquezas. Protestarei? Que os deuses o auxiliem, Hattussil. Há mais de 3 horas que Hattussil esperava numa pequena e fria sala do palácio do imperador. Habitualmente entrava sem cerimônia nos aposentos particulares do irmão. Dessa vez, porém, 2 membros da guarda pessoal de Muwatalli impediram-lhe a entrada, e um camareiro ouvira seu pedido sem nada prometer. Em breve seria noite. Hattussil dirigiu-se a um dos guardas. Avise ao camareiro que não esperarei mais. O soldado hesitou, consultou o companheiro com um olhar e desapareceu por instantes. O outro parecia pronto a trespassar Hattussil com a lança, se este tentasse forçar a passagem. O camareiro reapareceu, escoltado por 6 guardas de rostos carrancudos. O irmão do imperador pensou que iam prendê-lo e metê-lo na prisão, de onde não mais sairia. O que deseja? Ver o imperador? Já não lhe disse que ele não receberia ninguém hoje? É inútil esperar mais tempo. Hattussil afastou-se. Os guardas permaneceram imóveis. Quando estava saindo do palácio, cruzou com Uriteshup transbordante de energia. Com um sorriso de ironia nos lábios, o comandante-chefe do exército hitita nem sequer o cumprimentou.
Do alto do terraço do palácio, o imperador Muwatalli contemplou a sua capital, Hattusa. Enorme rochedo fortificado no coração das estepes áridas, fora construída para dar testemunho da existência de uma força invencível. Ao vê-la, qualquer invasor retrocederia. Ninguém se apoderaria de suas torres, ninguém alcançaria a Acrópole imperial que dominava os templos das divindades. Ninguém, exceto Ramsés. Desde que esse faraó subira ao trono do Egito, fazia vacilar a grande fortaleza e desferia severos golpes a seu império. A hipótese horrível da derrota atravessava por vezes a mente de Muwatalli. Em Kadesh, evitar o desastre, mas continuaria a sorte do seu lado? Ramsés era jovem, conquistador, amado pelos céus, e não desistiria até ter eliminado a ameaça hitita. Portanto, ele, Muwatalli, o chefe de um grande povo guerreiro, devia elaborar outra estratégia. O camareiro anunciou-lhe a visita de Uri-Teshup. Mande-o entrar. O passo marcial do militar fez tremer as lajes do terraço. Que o Deus da tempestade vele por você, meu pai. O exército em breve estará pronto para reconquistar o território perdido. Soube que acabou de lançar um novo imposto que desagrada os comerciantes. São covardes e oportunistas. As suas riquezas servirão para reforçar o nosso exército. Está se intrometendo na área que confiei a Hattusil. O que me interessa, Hattusil? Não recusou recebê-lo? Não tenho que justificar as minhas decisões. Escolheu-me como sucessor, meu pai, e teve razão. O exército está entusiasmado e o povo sereno. Conte comigo para reforçar o nosso poderio e massacrar os egípcios. Conheço a sua coragem, Uri-Teshup, mas ainda tem muito que aprender. A política externa do Hatti não se limita a um conflito perpétuo com o Egito. Só há duas espécies de homens, os vencedores e os vencidos. Os hititas só podem pertencer à primeira. Graças a mim triunfaremos. Contente-se em obedecer às minhas ordens. Quando atacaremos? Tenho outros projetos, meu filho. Por que retardar um conflito que o Império exige? Porque devemos negociar com Ramsés. Nós, os hititas, negociar com o inimigo. Perdeu a razão, meu pai? Proíbo-lhe que fale assim, irritou-se Muwatalli. Ajoelhe-se perante o seu imperador e apresente-lhe desculpas. Uri-Teshup permaneceu imóvel, com os braços cruzados. Obedeça ou eu... Com a respiração entrecortada, os lábios deformados por um ricto de dor e os olhos esgazeados, Muwatalli levou as mãos ao peito e caiu sobre as lajes. Uri-Teshup limitou-se a observá-lo. Meu coração parece uma pedra. Chame o médico do palácio. Exijo plenos poderes. Serei eu que darei as ordens ao exército daqui por diante. Um médico! Depressa! Renuncie ao império. Sou seu pai. Vai deixar-me morrer? Renuncie ao império. Renuncio. Dou-lhe a minha palavra. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. O conselho dos chefes de tribo ouviu Moisés com atenção. A absolvição aumentara-lhe a popularidade de tal forma que a voz dele, a quem já chamavam o profeta, devia ser ouvida. Deus o protegeu, constatou Libni, com voz rouca. Dirija-lhe os seus louvores e passe o resto de sua vida em oração. Você sabe quais são as minhas verdadeiras intenções. Não force a sua sorte, Moisés. Deus ordenou-me que fizesse o povo hebreu sair do Egito, e vou obedecer-lhe. Arão bateu no solo com seu cajado. Moisés tem razão.
Devemos conseguir a nossa independência. Quando estivermos em nossa terra, conheceremos finalmente a felicidade e a prosperidade. Saiamos todos juntos do Egito. Cumpramos a vontade de Jeová. Por que teríamos de arrastar o nosso povo pelo caminho da desgraça? Insurgiu-se Libni. O exército massacrará os insurretos. A guarda palaciana prenderá os revoltosos. Afastemos o medo, recomendou Moisés. É na nossa fé que encontraremos a força para vencer o faraó e evitar a sua cólera. Não bastará que sirvamos a Jeová nesta terra onde nascemos? Deus manifestou-se e falou-me, lembrou Moisés. Foi ele que traçou o nosso destino. Recusá-lo provocaria a nossa perda. Ká estava fascinado. Setaol falava-lhe da energia que circula no universo e anima todos os seres, desde o grão de areia à estrela, energia concentrada nas estátuas das divindades. No interior dos templos aos quais Setaol lhe dava acesso, o filho mais velho de Ramsés não conseguia arrancar-se à contemplação daqueles corpos de pedra. O menino estava maravilhado. Um sacerdote purificara-lhe as mãos e os pés e o vestira com um saiote branco, antes de exigir que também purificasse a boca com natrão. Assim que dera os primeiros passos no interior do mundo perfumado e silencioso do santuário, Ká sentira a presença de uma força estranha, aquela magia que ligava entre si os elementos da vida e que o faraó se alimentava, para com ela poder alimentar o seu povo. Setaol levou Ká a descobrir o laboratório do templo de Amon, cujas paredes estavam repletas de textos revelando os segredos da fabricação dos ungüentos rituais e dos remédios utilizados pelos deuses para tratar do olho de Horus, a fim de que o mundo não fosse privado de luz. Ká lia os textos com avidez e conservava na memória o máximo de hieróglifos que podia. Teria gostado de passar algum tempo nos santuários para estudá-los em detalhes. Era graças àqueles sinais portadores de vida que se transmitia a sabedoria dos antigos. Aqui se revela a verdadeira magia, fez notar Setaol. É a arma que Deus deu aos homens para poderem afastar a infelicidade e não sucumbirem à fatalidade. Podemos escapar ao nosso destino? Não. Podemos, sim, vivê-lo conscientemente. Não será isso repelir os golpes da sorte? Se souber tornar o mágico cotidiano, disporá de uma força que lhe permitirá conhecer os segredos do céu e da terra, do dia e da noite, das montanhas e do rio. Compreenderá a linguagem das aves e dos peixes, renascerá de madrugada na companhia do sol e verá o poder divino pairar sobre as águas. Vai me ensinar as fórmulas do conhecimento? Talvez. Se você for perseverante e sair vitorioso do combate contra a vaidade e a preguiça, lutarei com todas as minhas forças. Seu pai e eu partiremos para o Grande Sul e estaremos ausentes vários meses. Ká ficou carrancudo. Gostaria que ficasse e me ensinasse a verdadeira magia. Transforme essa provação em conquista. Virá aqui todos os dias e impregnar-se-á com os signos sagrados que vivem na pedra. Estará assim protegido de qualquer agressão que venha de fora. Para maior segurança, vou dar-lhe um amuleto e uma fita protetora. Setaol ergueu a tampa de uma arca de madeira dourada e tirou de dentro um amuleto em forma de haste de papiro, simbolizando o vigor e o desenvolvimento. Pendurou-o num cordão e passou-o em torno do pescoço de Ká. Depois desenrolou uma tira de pano e com tinta fresca desenhou um olho são e completo. Quando a tinta secou, enrolou a fita no pulso esquerdo do menino. Tenha cuidado, para nunca perder o amuleto nem o papiro.
Eles impedirão as energias negativas de penetrarem em seu sangue. Foram carregados de fluido pelos sacerdotes magnetizadores e atuam de forma preventiva. São as serpentes que possuem as fórmulas? Elas sabem mais do que nós sobre a vida e a morte. As duas faces da realidade. Compreender-lhes a mensagem é o princípio de toda a ciência. Estava gostando de ser seu aprendiz e de preparar remédios. O seu destino não é tratar, mas sim reinar. Não quero reinar. Eu gosto dos hieroglifos e das fórmulas de conhecimento. Um faraó tem que se encontrar com muitas pessoas e resolver muitos problemas. Eu prefiro o silêncio. A existência não se curva aos nossos desejos. Claro que sim, visto que possuímos a magia. Moisés almoçava com Arão e 2 chefes de tribo a quem a ideia do êxodo interessara. Bateram à porta. Arão abriu e Serramana entrou. Moisés está aqui? Os 2 chefes de tribo colocaram-se na frente do profeta. Siga-me, Moisés. Aonde o está levando? Perguntou Arão. Isso não lhe diz respeito. Não me obriguem a utilizar a força. Moisés adiantou-se. Eu vou, Serramana. O sardo fez o hebreu subir para o seu carro, escoltado por 2 outros veículos da guarda. Saiu a toda velocidade de Pi-Ramsés, atravessou os campos cultivados e seguiu para o deserto. Serramana deteve-se ao pé de uma colina que dominava uma vasta extensão de areia e pedregulhos. Suba até lá em cima, Moisés. A subida não oferecia qualquer dificuldade. Sentado num rochedo desgastado pelo vento, Ramsés esperava. Gosto tanto do deserto quanto você, Moisés. Não vivemos horas inesquecíveis no Sinai? O profeta sentou-se ao lado do faraó e ambos olharam na mesma direção. Qual é o Deus que o domina, Moisés? O Deus único, o verdadeiro Deus. Tenho sido instruído com a sabedoria do Egito. Abriu seu espírito às múltiplas facetas do divino. Não tente reconduzir-me ao passado. O meu povo tem um futuro, e esse futuro cumprir-se-á fora do Egito. Permita aos hebreus partirem para o deserto, há 3 dias de viagem, para ali sacrificarem a Jeová. Sabe muito bem que é impossível. Para essa estada seria necessária uma grande proteção do exército. Nas circunstâncias atuais, não poderia excluir a eventualidade de um ataque de beduínos, que faria numerosas vítimas entre uma população desarmada. Jeová nos protegerá. Os hebreus são meus súditos e sou responsável pela sua segurança. Somos seus prisioneiros. Os hebreus são livres para fazerem o que quiserem, de entrar e de sair do Egito, desde que respeitem a lei. O que me pede, em tempo de guerra, é uma loucura. Além disso, muitos não o seguiriam. Guiarei o meu povo para a terra que lhe está prometida. Onde fica? Jeová nos revelará. Os hebreus são tão infelizes assim no Egito? Pouco importa isso. O que conta é a vontade de Jeová. Por que tanta rigidez? Existem em Pi-Ramsés santuários onde são acolhidos os deuses estrangeiros. Os hebreus podem viver a sua crença à vontade. Isso já não nos basta. Jeová não tolera a presença dos falsos deuses. Não está delirando, Moisés? Desde o começo, no nosso país, os sábios veneram a unidade do divino no seu princípio e a sua multiplicidade na manifestação. Quando Akenaton tentou impor Atom em detrimento das outras forças criadoras, cometeu um erro. A sua doutrina revive hoje, purificada de todas as escórias. Promover um Deus único e exclusivo impediria as trocas de divindades entre os países e sufocaria a esperança de fraternidade entre os povos.
Jeová é o protetor e o socorro dos justos. Está esquecendo Amon? Expulsa o mal. Ouve a oração daquele que implora com um coração amante. Acorre de imediato a quem o chama. Amon é o médico que dá vida ao doente sem utilizar remédios. Ninguém escapa ao seu olhar e é simultaneamente uno e múltiplo. Os hebreus não veneram Amon, mas sim Jeová, e será Jeová que os conduzirá ao seu destino. Uma doutrina rígida conduz à morte, Moisés. A minha decisão está tomada e vou mantê-la. É essa a vontade de Deus. Não será vaidade acreditar que você é seu único depositário? A sua opinião me é indiferente. A nossa amizade desapareceu então? Os hebreus vão me escolher como líder deles. Você é o senhor do país que nos retém prisioneiros. Seja qual for a amizade ou estima que tenha por você, elas devem apagar-se pelo dever da minha missão. Obstinando-se assim, ofenderá a regra de Maat. Pouco me interessa. Considera-se superior à norma eterna do universo, que existia antes da humanidade e que perdurará depois da sua extinção? A única lei que os hebreus respeitam é a de Jeová. Então, vai conceder-nos autorização para irmos para o deserto e lá celebrarmos sacrifícios em sua honra? Não, Moisés. Durante a guerra contra os hititas não posso permitir-me correr semelhante risco. Nenhuma perturbação deve desorganizar o nosso sistema defensivo. Se persistir em recusar, Jeová animará o meu braço e realizarei prodígios que mergulharão o seu país no desespero. Ramsés ergueu-se. Bem, meu amigo, às suas certezas, acrescente mais esta. Nunca cederei à chantagem. Fim do capítulo 26. Capítulo 27. A caravana avançava por uma zona árida. A embaixada egípcia, composta por cerca de 30 homens a cavalo, escribas e militares, e mais uma centena de burros carregados de presentes, seguia entre duas paredes rochosas, nas quais tinham sido gravadas figuras gigantescas de guerreiros hititas em marcha para o sul, para o Egito. Acha leu a inscrição: que o Deus da tempestade trace o caminho dos guerreiros e conceda-lhes a vitória. O chefe da diplomacia egípcia havia sido forçado por várias vezes a repreender o seu pequeno grupo, assustado pelas paisagens angustiantes e pela presença de forças obscuras que percorriam as florestas, os desfiladeiros e os maciços montanhosos. Embora ele próprio não se sentisse muito à vontade, Acha apressava a marcha, satisfeito por ter evitado os bandos de salteadores que infestavam a região. A embaixada saiu do desfiladeiro, seguiu ao longo de uma ribeira, passou por outros rochedos igualmente decorados com anatólios em postura agressiva e depois chegou a uma planície castigada pelos ventos. Enorme e ameaçador marco fronteiriço do império. Até os burros hesitaram em continuar, fazendo com que o guia tivesse que apelar para todos os seus dotes de persuasão para convencê-los a avançar em direção ao sinistro edifício. Nas ameias, arqueiros prontos para disparar. Acha ordenou aos membros da delegação que apeassem dos cavalos e depositassem as armas no chão. Brandindo um estandarte multicor, o arauto deu alguns passos em direção à entrada da Praça Forte. Uma flecha quebrou a haste do estandarte, uma segunda cravou-se aos pés do arauto e uma terceira roçou-lhe o ombro. Com um esgar de dor, o homem recuou. Os soldados egípcios agarraram imediatamente as suas armas. Não! Berrou Acha. Não toquem nelas. Não vamos deixar-nos massacrar, protestou um oficial. Esse comportamento é anormal.
Para que os hititas estejam tão irritáveis e na defensiva, é preciso que tenham ocorrido acontecimentos graves no seio do império. Mas o quê? Só poderei sabê-lo depois de ter me encontrado com o comandante da fortaleza. Depois de uma recepção dessas, não pense certamente, reúna 10 homens e galope até as nossas posições avançadas. Ordene às tropas dos nossos protetorados que fiquem em estado de alerta, como se fossem sofrer um ataque hitita. Mande os mensageiros informar ao faraó da situação, a fim de que nossa linha defensiva nordeste esteja em pé de guerra. Logo que possível, farei chegar informações mais completas. Feliz em partir para uma região mais acolhedora, o oficial não precisou que lhe repetissem as ordens. Reuniu os 10 homens, levou o arauto ferido e conduziu o grupo o mais rápido que pôde. Os que ficaram com Acha estavam receosos. Este redigiu um texto num papiro em caracteres hititas, assinalando seu nome e títulos. Prendeu o documento na ponta de uma flecha e mandou um arqueiro dispará-la, fazendo-a cair junto da porta da fortaleza. Tenhamos paciência e esperemos, recomendou Acha. Ou nos recebem para conversar ou nos massacram. Mas somos uma embaixada, lembrou um escriba. Se os hititas matarem diplomatas que pedem para dialogar, é porque se iniciou uma nova fase de guerra. Não se tratará de uma informação capital? O escriba engoliu em seco. Não seria melhor sumirmos daqui? Seria vergonhoso. Representamos a diplomacia de Sua Majestade. Pouco convencidos com a grandeza do argumento, o escriba e seus colegas estavam apavorados. A porta da fortaleza abriu-se e saíram 3 cavaleiros hititas. Um oficial com capacete e grossa couraça pegou a mensagem e leu-a. A seguir, deu ordem aos seus homens para rodearem os egípcios. Sigam-nos, ordenou. O interior da fortaleza era tão sinistro quanto o exterior. Paredes frias, compartimentos gelados, uma sala de armas, dormitórios, soldados em atividade. Aquela atmosfera sufocante contraiu a garganta de Acha, mas animou os membros da sua embaixada, que já se consideravam prisioneiros. Depois de uma pequena espera, o oficial com capacete reapareceu. Quem é o embaixador Acha? O ministro diplomata avançou. O comandante da fortaleza quer vê-lo. Acha foi introduzido num compartimento quadrado, aquecido por uma lareira. Próximo dessa encontrava-se um homem baixo, envergando um manto de lã grossa. Bem-vindo ao Hat. Sinto-me feliz por voltar a vê-lo, Acha. Posso manifestar a minha surpresa por encontrá-lo aqui, Hattusil? Qual é a missão do ministro dos Negócios Estrangeiros do faraó? Oferecer ao imperador grande quantidade de presentes. Estamos em guerra? Essa é uma atitude bastante insólita. Será que o conflito entre os nossos países vai durar eternamente? Hattusil não dissimulou a sua surpresa. O que quer dizer com isso? Que eu gostaria de ser recebido pelo imperador para lhe falar das intenções de Ramsés. Hattusil aqueceu as mãos. Vai ser difícil. Muito difícil. Quer dizer, impossível? Retorne ao Egito, Acha. Não posso deixá-lo partir sem que, perante a inquietação do seu anfitrião, Acha revelou-lhe o motivo de estar ali. Vim propor a paz a Muatali. Hattusil voltou-se. Isso é uma armadilha ou uma brincadeira? Ramsés deseja a paz? Inacreditável. Compete-me convencê-lo a conduzir as negociações.
Desista, Asha. Por quê? Hattusil avaliou a sinceridade do seu interlocutor. Naquele ponto da conversa, o que podia arriscar se dissesse a verdade? O imperador foi vítima de um ataque cardíaco. Privado do uso da palavra, paralisado, não é mais capaz de governar. Quem está no poder? O filho, Uriteshub, comandante supremo das Forças Armadas. Muatali não tinha confiança em você? Encarregou-me da economia e da diplomacia. Portanto, é meu interlocutor privilegiado. Já não sou nada, Asha. O meu próprio irmão me fechava a sua porta. Desde que fui informado do seu estado de saúde, refugiei-me aqui, nesta fortaleza, cuja guarnição me é fiel. Uriteshub vai se proclamar imperador assim que Muatali morrer. Por que desiste de lutar, Hattusil? Já não disponho de meios. Todo o exército está controlado por Uriteshub. Alguns oficiais receiam o seu temperamento extremista, mas estão condenados ao silêncio. Estou pronto a ir à sua capital e apresentar as minhas propostas de paz. Uriteshub ignora a palavra paz. Você não tem qualquer chance de êxito. Onde está Puturrepa, sua esposa? Não saiu de Hattusa. Isso não é uma imprudência? Hattusil voltou-se de novo para a lareira. Puturrepa tem um plano para impedir a ascensão de Uriteshub. A nobre e altiva Puturrepa meditava no templo de Ishtar já há 3 dias. Quando o especialista em adivinhação pousou sobre o altar o cadáver de um abutre abatido por um arqueiro, compreendeu que chegara a sua hora. Com um diadema de prata nos cabelos e trajando um longo vestido grená, Puturrepa apertou o cabo do punhal que cravaria nas costas de Uriteshub quando este se inclinasse para as entranhas do abutre a convite do adivinho. A bela sacerdotisa sonhara com uma paz impossível, com uma reconciliação entre todas as forças vivas do Hatti e com uma trégua com o Egito. Mas a presença de Uriteshub reduzia a zero tais projetos. Só ela podia impedir aquele demônio de levar adiante a sua obra de destruição. Só ela podia oferecer o poder ao seu marido, Hattusil, que conduziria o império ao caminho da razão. Uriteshub fez a sua entrada no santuário. Puturrepa estava oculta atrás de uma coluna maciça próxima do altar. O filho do imperador não viera só. 4 soldados garantiam a sua segurança. Surpresa, Puturrepa pensou em desistir e sair do templo sem ser vista. Mas teria outra oportunidade igual àquela? Se não agisse agora, Uriteshub nunca mais correria quaisquer riscos. Mesmo se fosse suficientemente rápida, ela, a esposa de Hattusil, conseguiria eliminar o futuro tirano, mas seria morta pelos seus guarda-costas. Fugir, por sua vez, ao sacrifício seria uma covardia. Devia pensar no futuro do seu país e não na sua própria existência. O adivinho abriu o ventre do abutre, de onde se evolou um odor horrível. Mergulhando as mãos nas entranhas, espalhou-as sobre o altar. Uriteshub aproximou-se, ficando alguns metros distante de seus guarda-costas. Puturrepa apertou com força o cabo do punhal e preparou-se para saltar. Teria de ser tão rápida quanto um gato selvagem e colocar toda a sua energia no gesto assassino. O grito do adivinho pregou-o ao chão. Uriteshub recuou. Senhor, é horrível! O que vê nessas entranhas? É necessário suspender todos os seus projetos. O destino não lhe é favorável. Uriteshub sentiu vontade de cortar o pescoço do adivinho, mas os membros da sua guarda pessoal espalhariam por toda parte a desfavorável previsão. No Hatti não se podiam ignorar as afirmações dos adivinhos.
Quanto tempo deverei esperar? Até que os presságios lhe sejam favoráveis, senhor. Furioso, Uritexup saiu do templo. Fim do capítulo 27. Capítulo 28. A corte fervilhava de boatos contraditórios relativos à partida do casal real para o sul. Uns afirmavam que estava muito próxima, outros que tinha sido adiada sine die, devido à situação duvidosa dos protetorados. Alguns pensavam mesmo que o rei, apesar da presença dos filhos reais à frente dos regimentos, seria obrigado a partir de novo para a guerra. A luz penetrava livremente no gabinete de Ramsés, recolhido diante da estátua de seu pai. Sobre a grande mesa acumulavam-se comunicações provenientes de Canaã e da Síria do Sul. Vigilante, o cão amarelo-dourado dormia na poltrona do dono. Amene rompeu no gabinete. Uma mensagem de Asha. É autêntica? É a sua escrita e mencionou o meu nome em criptografia. Como chegou aqui? Por um dos membros de sua rede chegada do Ati. A mensagem não passou pelas mãos de mais ninguém. Ramsés leu o texto redigido por Asha e assim ficou conhecendo a amplitude das perturbações que ameaçavam dilacerar o Império Hitita. Compreendi agora o motivo de as comunicações anteriores terem no obrigado a colocar em estado de alerta os fortinhos da fronteira nordeste. Os hititas estão sem condições de nos atacar, Amene. A rainha e eu podemos partir. Equipado com seu amuleto e seu texto mágico, K copiava um problema de matemática que consistia em calcular o ângulo ideal para uma rampa para içar pedras até o topo de um edifício em construção, rodeado por montículos de terra. A irmã Meritamon aperfeiçoava-se cada dia mais na harpa e encantava o irmão Merneptah, que começava a andar sob a vigilância de Zete a Bela e de Matador. O enorme leão núbio, com os olhos semicerrados, comprazia-se em ver o vai-vem do menino, hesitante e desajeitado. A fera ergueu a cabeça quando Serramana surgiu no limiar do jardim. Captando as intenções pacíficas do sardo, contentou-se em rosnar, retomando a posição de esfinge. Gostaria de conversar com K, disse o antigo pirata a Izete a Bela. Ele cometeu algum erro grave? Não, claro que não. Mas poderia auxiliar-me na minha investigação. Logo que ele encontrar a solução do problema que está resolvendo, vou mandá-lo falar com você. Serramana progredira bastante nas investigações. Sabia que um mago líbio denominado Ofir matara a infeliz Lita, morta por ter acreditado numa miragem. Transformado no porta-voz da heresia de Akhenaton, dissimulara-se atrás dessa doutrina para melhor enganar certos espíritos e disfarçar o seu papel de espião dos hititas. Já não se tratava de hipóteses, mas de certezas obtidas com o interrogatório de um marcador ambulante que caíra na rede dos homens de Serramana quando se apresentara no antigo domicílio de Shenar, onde Ofir se ocultara durante um longo período. É verdade que o personagem não passava de um reles agente da rede Tita. Como trabalhava apenas ocasionalmente para o seu superior direto que regressara ao Hati, o mercador sírio Raya, não fora avisado do desmantelamento da organização oculta e da dispersão dos seus membros. Receando sevícias físicas, o interpelado dissera tudo o que sabia, permitindo a Serramana decifrar algumas situações obscuras. Mas Ofir permanecia escondido em algum lugar, e Serramana também não estava convencido de que Shenar tivesse morrido no deserto. Teria o mago tomado o caminho do Hati em companhia do irmão de Ramsés? A experiência do sardo ensinara-lhe que os seres maléficos nunca deixavam de fazer mal e que a sua imaginação não tinha limites. K aproximou-se do gigante e olhou para ele. Você é muito grande e muito forte.
Concorda em responder às minhas perguntas? Sabe matemática? Só sei contar meus homens e as armas que lhes entrego. Sabe construir um templo ou uma pirâmide? O faraó confiou-me outra tarefa: deter os criminosos. Falar-lhe do pincel que lhe roubaram. Era o meu preferido. Tenho muita pena dele. Depois desse incidente, deve ter refletido. Tenho certeza de que suspeita de alguém e que me ajudará a identificar o culpado. Tem razão. Refleti, mas não tenho certeza de nada. Acusar uma pessoa de roubo é muito grave para falar levianamente. A maturidade do menino espantou o sardo. Se existisse realmente qualquer indício, Ká não o desperdiçaria. Notou algum comportamento anormal naqueles que o rodeiam? Insistiu Serramana. Durante algumas semanas tive um novo amigo. Quem? O diplomata Meba. De repente interessou-se pelo meu trabalho e depois bruscamente desapareceu. Um largo sorriso iluminou o rosto do sardo. Obrigado, príncipe Ká. Em Pi-Ramsés, como nas outras cidades do Egito, a festa das flores era um dia de alegria popular. Superiora de todas as sacerdotisas, Nefertari não esquecia que desde a primeira dinastia o governo do país repousara sobre um calendário de festas que celebravam o casamento do céu com a terra. Por intermédio dos rituais organizados pelo casal real, todo o povo participava da vida dos deuses. Tanto nos altares dos templos como na frente de cada casa, a arte floral exibia os seus requintes. Ali, grandes arranjos florais armados, ramos de palmeira e feixes de juncos. Mais além, lótus, acianos e mandrágoras com os caules. Dançando com tamborins redondos ou quadrados, agitando ramos de acácia com grinaldas de acianos e papoulas, as servas da deusa Hathor percorriam as grandes artérias da capital, onde os seus pés pisavam em milhares de pétalas. Dolente, a volumosa irmã de Ramsés fizera questão de se mostrar ao lado da rainha, cuja beleza deslumbravam os que tinham a felicidade de vê-la. Nefertari relembrava o seu desejo, quando mocinha, de se tornar reclusa ao serviço de uma deusa, longe do mundo. Como poderia ter imaginado os deveres de uma grande esposa real, cujo peso era cada vez mais esmagador? A procissão dirigia-se para o templo de Amon, saudada por alegres cânticos. Já foi fixada a data de sua partida, majestade? Perguntou dolente. Nosso barco partirá amanhã, respondeu Nefertari. A corte está inquieta. Murmura-se que ficará ausente durante vários meses. Não é possível. Irá realmente até a Núbia? É essa a decisão do faraó? O Egito precisa tanto de você. A Núbia faz parte do nosso país, dolente. É um país perigoso às vezes. Não se trata de uma viagem de lazer. Que tarefa pode ser assim tão urgente para chamá-la para longe da capital? Nefertari sorriu sonhadora. O amor, dolente. Unicamente o amor. Não compreendo, majestade. Pensava em voz alta, disse a rainha distante. Gostaria tanto de ajudá-la. Que tarefa poderia realizar durante a sua ausência? Fique do lado de Zete. Apoie-a, se ela o desejar. O meu único desgosto é não ter tempo suficiente para me ocupar da educação de Kai Meritamon. Que as divindades a protejam como protegem a eles. Logo que a festa acabasse, Dolente transmitiria a Ofir as informações que havia conseguido. Ramsés e Nefertari estavam cometendo um erro ao abandonar a capital por um longo período. Erro que os seus inimigos saberiam aproveitar. Acompanhado pelo seu porta-sandálias,
Meba tencionava fazer um longo passeio de barco pelo lago de recreio de Pi-Ramsés. O diplomata precisava refletir, contemplando as águas tranquilas do lago. Arrastado num turbilhão, Meba já não era ele próprio. Quais eram as suas aspirações a não ser uma existência luxuosa e tranquila, um lugar destacado na alta função pública onde desenvolveria algumas sábias intrigas para afirmar sua posição? Afinal, era membro de uma rede de espionagem hitita, trabalhando para a destruição do Egito. Não, nunca havia desejado isso. Mas Meba tinha medo. Medo de Ofir, do seu olhar gelado, da sua violência incontida. Não, já não podia escapar da armadilha. O seu futuro passava pela queda de Ramsés. O porta-sandálias chamou um barqueiro que dormia na margem. Serra-Mona interpôs-se. Posso ser-lhe útil, Sr. Meba? O diplomata sobressaltou-se. Não, acho que não. Pois eu acho que sim. Gostaria muito de dar um passeio neste lago maravilhoso. Autoriza-me a ser seu remador? O físico avantajado do sardo assustava Meba. Como quiser. Com um impulso de Serra-Mana, a barca rapidamente se afastou da margem. Que local delicioso! Infelizmente você e eu estamos tão sobrecarregados de trabalho que nem temos tempo para apreciá-lo. Qual a razão deste encontro? Acalme-se. Não tenho a mínima intenção de o interrogar. Interrogar-me? A mim? Apenas preciso da sua balizada opinião sobre um ponto delicado. Não estou bem certo de poder ajudá-lo. Não foi informado de um roubo estranho? Alguém roubou um dos pincéis de cá? Meba evitou o olhar do sardo. Roubado? Tem certeza? O testemunho do filho mais velho do rei é formal. Cá não passa de uma criança. Fico me perguntando se não tem alguma ideia, mesmo que vaga, sobre a identidade do ladrão. Essa pergunta é insultante. Leve imediatamente de volta à margem. Serra-Mana esboçou um sorriso carniceiro. Foi um passeio muito instrutivo, Sr. Meba. Fim do capítulo 28. Muito bem, meus amigos. Ai, gente, mais coisa. Esse bloco de capítulos não, esse livro é muito instigante, né? Porque um capítulo não continua o outro. Um capítulo vai continuando algo que aconteceu num anterior, muito anterior. Então, a cada 4 capítulos, como eu tô lendo, a gente tem 4 trechos da história diferentes acontecendo. Isso é muito instigador, não é? Bom, tenham um feriado abençoado amanhã, um dia maravilhoso hoje e que a semana de vocês seja incrível. A gente se encontra de novo amanhã com Brumas de Avalon ou semana que vem, de volta com Ramsés. Um grande beijo para vocês. Tchau!